Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Café com História. Estamos aqui mais uma vez, não deixe de curtir e compartilhar, ativar o sininho e compartilhar com amigos e conhecidos. Eu sou Pedro Abreu, responsável por este espaço de conhecimento e também de aprendizagem. Como eu falei da outra vez, eu passo conhecimento, mas eu também aprendo, né? É uma via de mão dupla, e o conhecimento ele é fundamental e é extraordinário por conta disso, né? Da mesma forma que nós aprendemos, nós ensinamos e vice-versa. Seguindo a sequência de vídeos, né, nós vamos, né, dar continuidade ao processo de história do Brasil. Tratamos no vídeo passado com relação à chegada da família real ao Brasil, de Dom João VI, que saiu de Portugal ali no período napoleônico, da invasão dos franceses a Lisboa, né? Eles em fuga, saem pelo Rio Tejo, seguem em direção ao Atlântico, né? É importante lembrar aqui, nessa saída do Rio Tejo, a família real com todas as embarcações da corte, eles são escoltados pela Marinha Britânica. É uma informação importante também de mencionar. E essa viagem vai levar 2 meses até Salvador. A população de Salvador estava ciente, né, dessa chegada dessa flagrata vinda de Lisboa, trazendo o rei Dom João VI. Eles são recebidos aqui em Salvador com uma missa, né, depois de 2 meses de viagem. Né, foi uma viagem assim, como toda viagem neste período das grandes navegações, que vai ter início ali no século XV, com embarcações relativamente pequenas, né, não eram embarcações grandes, ainda eram navios à vela, né, os navios a vapor vão vir aí já no final do século XIX. Então, a viagem dependia muito, né, desta corrente marítima, né, da corrente marítima para o seu desfecho, né? E há contratempos nessa viagem. Eles seguem uma corrente marítima que vai atrasar a chegada deles na costa brasileira, lá em 1808. Por fim, em 2 meses de viagem, atravessando ali o Atlântico, eles chegam em Salvador, são recebidos, são recepcionados com uma missa, como de costume, em Salvador, e Dom João VI, com a rainha, a Dona Maria II, fica ali 1 mês em Salvador. Salvador, né, era ali um grande polo neste Brasil colonial, nesse Brasil que ainda não era, né, um Estado-nação. Uma informação importante a se destacar, que a ideia de nação brasileira ela só se vai se consolidar, né, com o advento da independência, né? A ideia do brasileiro, né, com ser brasileiro, com uma ideia de pertencimento, né, de nação, vai se dar, né, só com a independência. No período, né, do Brasil colonial, não tem essa noção. Né, não existe essa noção de unidade nacional. Né, ela vai aí se dar depois, né, neste período assim,
toda a noção de pertencimento, né, se é que tinha, era uma noção tipicamente regional, né? E, por exemplo, quem era de Minas Gerais era conhecido como povo mineiro, tinha o povo do continente, que é o atual Rio Grande do Sul, né, o povo da Banda Oriental, que aí, com o processo de independência do Uruguai, né, vai se tornar aí um país independente, mas que pertencia ao Império, o povo de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, e assim, todo o território colonial ele é segmentado, né, e não tinha, né, a ideia de nação, né, e assim, um elemento que interligava, né, um elemento comum era somente, né, as tropas portuguesas, né, as tropas do Império, né, da coroa. Mas aí ele se dá, né, esse processo de independência, né, ali em 1822, e essa concepção de unidade nacional começa a mudar totalmente. E assim, voltando, né, para a questão do João Adolfo VI, fica um mês em Salvador, aí segue novamente as embarcações no sentido do Rio de Janeiro, leva em torno aí de mais um mês de viagem, até aportarem, né, no Rio de Janeiro, ali em 1808, por comunicados oficiais, né, por telegramas, é organizada uma festa, né, uma comemoração, né, pelo governador, né, pelas cortes. Então, ali, né, na Baía de Guanabara, né, naquela parte ali onde há o Paço Imperial, que na verdade era assim um departamento público, né, um prédio que tem assim um padrão de uma casa de fazenda, né, vai se tornar aí a residência temporária, né, do rei Dom João VI. Então é como tem todo um período festivo ali, recebido toda a família imperial, e há uma missa, né, de recebimento dessa família imperial que se instala, né, no Paço Imperial, né, logo ali próximo, né, onde desembarca, né, toda a comitiva real, e aí se instalam, como eu disse, nessa parte central do Rio de Janeiro, as impressões tanto da rainha, né, Maria, quanto do rei Dom João VI não são nada boas, né, com relação ao Brasil, né, o calor terrível, né, muito quente como sempre, no Rio de Janeiro, a cidade totalmente despida, né, daquele charme europeu, apesar de ser a colônia mais rica, né, de todo o Império Português. O Rio de Janeiro era uma cidade assim violenta, por incrível que pareça, já naquela época, né? Muitos roubos, muitas gangues, né? Principalmente na parte ali portuária do Rio, uma cidade suja, né? Havia ali um fluxo de comerciantes, de soldados e de escravizados, e assim todos viviam naquele rolo, né, naquele fluxo, e
e era, né, só digamos, uma colônia grande, né, uma cidade de colônia grande, centralizadora, né, nos próprios interesses, né, a ideia de Brasil, né, até então era, né, voltada somente para a capitania, né, do Rio de Janeiro, e assim, não era uma cidade, apesar de grande, não era uma cidade moderna e não era uma cidade aos moldes europeus, né? E Dom João VI fica temporariamente no Paço Imperial, que é ali um local, né, que serviu de abrigo para diversos tipos de departamentos públicos até cadeia, né? E aí ele obviamente que comparado ao Palácio de Queluz e outros palácios ali da corte em Lisboa, né, é algo bastante modesto, algo bastante simples, né? E com isso, né, Dom João VI, né, inconformado com essa modestidade, falta de requinte, né, da colônia com relação à metrópole, né, já com palácios muito luxuosos, né, lembrando que o absolutismo ainda era em vigor, né, na família real portuguesa, né, Dom João VI governava de uma forma absoluta, né, de uma forma absolutista. É as ideias, né, do parlamentarismo, né, em que pese a revolução ali inglesa já tinha dado uma ideia de parlamentarismo a partir da Revolução Inglesa, final do século XVII, né, ainda a corte portuguesa se baseava muito, né, no seu modelo absolutista, no seu, era uma corte assim muito católica no sentido conservador, absolutista, de centralizador de poder, né? E ao contrário, né, já das ideias de Dom Pedro I, né, que vai já, apesar de Dom Pedro I, nós vamos falar posteriormente em vídeos, ter sido, né, um ruptor de legalidade e ter sido também um responsável pelo primeiro golpe da história do Brasil, ele vai ter aí já uma ideia muito mais na influência, né, das ideias liberais que já iriam eclodir, né, no século XIX, mas com o iluminismo do século XVIII já estava, né, com muitos pensadores ali na efervescência, só que isso estava muito em paralelo com relação a, ao pensamento e às características dos moldes da família real no Brasil, né? Então, Dom João VI fica no Brasil, né, de 1808 e ele vai retornar ao Brasil, a Portugal, perdão, em 1821. Então ele fica aí um bom período, né, de 13 anos na colônia. Esse fator é importante, né, de Dom Pedro, de Dom Pedro, de Dom João VI estar na colônia, porque Dom João VI ele vai ter, né, um papel fundamental na modernização, né, do Rio de Janeiro, né, que a sua capital era muito mais desestruturada, como eu falei no vídeo, muito mais bagunçada, muito mais assim, com parâmetros mesmo de refinamento, né,
uma colônia, uma capital de colônia sem nenhuma estrutura, por exemplo, nenhuma referência cultural, né? Não tinha nenhuma cultura, era algo bastante, mesmo para as classes abastadas, né? Dentro aí desse sistema, né? Colonial, era ainda assim, um processo muito arcaico, né? No sentido de polidez, né? De infraestrutura, de cultura, de educação, de saneamento. Então, Rio de Janeiro ele vai ter aí um processo de reestruturação, né? De melhorias, né? Então, neste processo, com a chegada da família imperial ao Brasil, o Brasil ainda é apenas a colônia mais rica, né? Mais próspera e principal colônia movida pela cana-de-açúcar do Reino de Portugal. Mas aí, além desse processo de modernização do Rio, né? Com a chegada da corte, ali em 1808, posteriormente, Dom João VI vai elevar, né, o Brasil meramente de uma colônia para um status de reino, né? Um reino com vice-rei, mas que ainda vai ter aí sua dependência total de Portugal, mudando, né, esse status, né, só com a ascensão de Dom Pedro I, né, e com o processo de independência de 1822, que nós vamos tratar no próximo vídeo, senão fica muito longo, mas seria, lembrando que eu estou falando bastante resumidamente, até pelo tempo que temos de vídeo, essa foi, né, uma das características, né, obviamente que existe muito mais detalhes nesse processo, que foi a chegada de Dom João VI ao Brasil em 1808, processo de transformação, né, dessa ex-colônia a status de reino, né, o seu retorno a Portugal, que nós vamos tratar no próximo vídeo, e aí entraremos, né, na parte mais importante, mais interessante, que foi aí então o processo de independência, e o Brasil deixa de ser um reino, para se tornar aí um império. Desde já, muito obrigado pela atenção de todos. É uma satisfação novamente estar aqui para gravar mais esse vídeo. Espero ter contribuído com esses conhecimentos e pretendo continuar contribuindo com mais vídeos, e no próximo capítulo nós vamos falar aí do retorno de Dom João VI para Portugal, e vamos entrar então na seara do processo de independência do Brasil. Valeu, muito obrigado. Mais uma vez digo, não deixe de compartilhar e de curtir, de se aprofundar no assunto, e também formamos aí uma corrente do conhecimento na área de história, porque só compreendemos o presente quando entendemos o nosso passado. E se o nosso passado for bom, conservaremos as coisas boas, e se neste passado as suas nuances, as suas limitações, as suas atrocidades, as suas incontinências, com o estudo da história, aprenderemos a não repeti-las. Certo? Muito obrigado e um ótimo final de semana a todos. Valeu!